O quanto você deve ter com 20, 30, 40, 50 anos de idade investido em relação ao seu salário, principalmente. Tem esse painel da Receita Federal. Olha que interessante. Aqui conseguimos entender que a média dos rendimentos totais do brasileiro é uns 160 mil, dos tributáveis é quase que metade, 80 mil, na ordem de uns 40 anos de idade, e não está aparecendo para você, mas a média do patrimônio, estamos falando na ordem de 400 mil reais, pensando em 48 anos de idade, em média. Além disso, tem aquela famosa regra, não sei se você já conhece, que é a regra o quanto você deveria ter em relação ao seu salário anual. Um cidadão estadunidense. Tem algumas variações essa regra, você deve levar em consideração o contexto que nós estamos nos Estados Unidos, dentre vários outros detalhes, por isso que eu vou meio que riscar essa regra e trazer aqui para o Brasil, trazer para você para a realidade, uma perspectiva do que você deve buscar. Algumas pessoas irão ficar muito felizes, outras pessoas irão ficar perplexas com o valor, então me acompanha. Bom, o grande detalhe, observe, você tem que primeiro olhar esse painel aqui da Receita Federal, entender mais ou menos como é o Brasil. Vamos olhar aqui pensando em natureza de ocupação, mas vamos olhar, na verdade, principalmente pensando em ocupação principal. Por quê? Por que ocupação principal? Porque você vai entender que às vezes não estamos falando de sua realidade, como por exemplo, de ocupação principal, de média dos rendimentos totais, e o sétimo lugar é o médico. Bom, o sétimo lugar é o médico. E os todos aqui acima são empregos vinculados, tirando o atleta, vinculados ao governo. Talvez você não seja um advogado que trabalha, você não é um procurador da Fazenda, trabalha, né, no setor público, você não é um membro do Ministério Público, ou seja, às vezes não é o seu caso essa situação. Mas tudo bem, vamos entender a média do brasileiro e enquadrar na sua vida, independentemente da profissão. Eu vou mudar aqui a faixa etária, vamos olhar primeiro até os 29 anos. Vamos olhar até os 29 anos. Até os 29 anos, a média do patrimônio, estamos falando, está cortado aqui para você, mas eu estou te falando, de 90 mil reais. Com a média de idade de 25,7 anos. Então já anota isso. A média do patrimônio, 90 mil reais, com 25,7 de idade. Ótimo, excelente. Vamos agora olhar com até 30 a 39 anos. Estamos falando uma média de idade de 34 anos e uma média de patrimônio de 184 mil. Vai anotando, vai anotando. Só que também você tem que olhar a média dos rendimentos tributáveis. Já é um pouco diferente, certo? Que fica ali na ordem de 70 mil reais. 70 mil reais. Porque alguns rendimentos eles não são tributáveis, principalmente no Brasil, que alguns têm essa isenção. Vamos olhar agora dos 40 aos 49 anos, média de idade, 44 anos, estamos falando de 348 mil de patrimônio, já vai anotando, de 50 a 59 anos, média de idade, 54 anos, média de patrimônio, 490 mil reais, quase aproximadamente meio milhão. E agora de 60 a 79 anos, média de idade 67, média de patrimônio 740 mil. E será que acima dos 80 temos uma média de patrimônio acima de 1 milhão? Vamos verificar. E não. Média de idade 85 anos e média de patrimônio 993 mil. Não chegamos ainda no 1 milhão, mesmo com 80 anos a mais. Porque eu quis apresentar esse dado para você. Pra você entender que quando a gente olhar aqui essa regra que tem nos Estados Unidos, você não, às vezes, ficar um pouco frustrado ou não entender como isso se enquadra muito bem à nossa realidade. Você irá entender. Eu vou colocar aqui junto contigo. Só te peço antes, se você já conhece aqui o canal, já viu algum vídeo contando com esse vídeo daqui de agora, não deixe de se inscrever. Se ele agregou em algum ponto para você, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação. E comenta. Quero que você comente, pode ser agora, pode ser um pouco mais na frente, a sua idade, mais ou menos ali o quanto você já tem investido e até a sua perspectiva. Isso é bem interessante, isso pode estimular muita gente, eu vou te dizer, isso pode estimular muita gente, principalmente se já tem um valor ali, ok, acumulado em relação à sua realidade. Quando você tem um amigo que ele já acumulou ali 100 mil, você quer acumular os 100 mil. É incrível. Isso estimula, isso chama. Então, comenta. Vamos voltar aqui e eu vou fazer contigo aqui agora a regra. Bom, já vamos começar para que você entenda. O
O primeiro ponto é, aos 25 anos, em relação às regras dos Estados Unidos, o quanto eu tenho que ter em relação ao salário anual? 1,5 vezes. Isso faz sentido no Brasil? Bom, basicamente como é esse cálculo, né? Também tem esse detalhe. Inicialmente, você tem que pegar o seu salário anual, vamos considerar aqui o salário mínimo, 1,6 aproximadamente K, ok? Vamos multiplicar por 12. Osmar, tem que ser por 13, porque estamos falando de 13º. Tudo bem, então multiplica por 13. Multiplica por 13. Vamos considerar que esse ano você não tirou férias, ou se quiser você pode até multiplicar por 14, tá? Não tem problema, eu vou colocar aqui por 14, considerando as férias. E vamos multiplicar por 1,5. Por que 1,5? Porque levando em consideração esse dado aqui até os 25 anos. Ou seja, você pega 1,6, você multiplica por 14, multiplica por 1,5, chegamos em 33K. Chegamos em 33K investido. Bom, é um valor até ok. Você concorda comigo? Não é algo absurdo. Não é algo absurdo. Uma pessoa até os 25 anos de idade conseguir poupar 33K. E eu te pergunto, será que não é algo de fato absurdo? Porque a maioria das pessoas não consegue nem sequer poupar. Imagine 33 mil. E, principalmente, uma pessoa que recebe um salário mínimo. Aí que tá o detalhe. Se essa pessoa morar na casa dos pais é um outro papo. Mas ela tem que ter educação financeira, ela tem que saber investir. E o investimento é bem interessante porque ele acaba ajudando a você acabar acumulando mais. Uma coisa é você deixar esse recurso financeiro parado, debaixo do colchão, numa poupança da vida. Outra coisa é você saber investir, por isso que eu falo aqui sobre investimento financeiro. Consequentemente, quanto mais você investe e sabe investir, pensando na qualidade do investimento, para evitar que você não caia em algum tipo de golpe, ou senão uma loucura da vida, não, olha para mim, não caia, senão você vai perder tempo. Você vai perder tempo. Se você tem 100 reais, e você perde 50%, você tem quanto agora? 50 reais. Olha pra mim que isso aqui é importante. Se você tem 100 reais e você... Eu até vou escrever para que você entenda. Ó, se você tem 100 reais e esses 100 reais se tornaram 50 reais, você perdeu quanto? Você perdeu aqui 50%, menos 50%, porcentagem. Mas se acontece o caminho ao contrário, ou seja, os 50 reais você tem a intenção de transformar em 100, é o caminho ao contrário. Aí eu te pergunto, você precisa ter quanto de rentabilidade? Olha que interessante, você precisa ter mais 100% de rentabilidade e não 50%. Mais 100%. Ou seja, a primeira regra é, obviamente, poupar. A segunda regra é, obviamente, evitar perder dinheiro. Osmar, a primeira regra é ganhar dinheiro, é óbvio. Se você não tem, se você não está ganhando dinheiro, é claro que você não pode, né, investir nada. Não tem nem sentido fazer isso. Óbvio demais também. Por favor, né? Mas, ok. Vamos olhar agora aqui nas outras situações, né? Você deve estar querendo saber. Vamos olhar aqui até os 30 anos, 4 vezes o salário atual. Mas nesse caso, um salário mínimo daria quanto? Daria mais ou menos, considerando toda essa conta aqui, daria mais ou menos, eu vou escrever aqui para você, uns 90k, aproximadamente, tá? 90k, considerando um salário mínimo. Vamos colocar aqui embaixo para ver. Aos 40 anos, você teria que ter 12 vezes o seu salário atual. Então, estamos falando de aproximadamente 268, 270 investido. Ok? E agora vamos olhar aqui aos 50 anos. O quanto que você deveria ter aos 70 anos. Estamos falando 29 vezes. Já é uma diferença muito grande. Então, estamos falando de aproximadamente 650k. Pois bem,
Aí você deve estar falando, pô, é um valor muito elevado. Aqui fica a minha crítica. Olha com atenção essa parte. Eu quero que você olhe com atenção. Olhe com bastante atenção. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, você acha que ela de fato vai conseguir acumular 650 mil? Você acha mesmo? Assim, é factível? É normal? É comum? Não é comum. É possível, mas não é comum. Um outro ponto, você acha que ao longo do tempo ela não irá querer acabar comprando outras coisas e acabar utilizando esse recurso financeiro que está investido? É um grande detalhe. E, de fato, ela consegue acumular esses 650 mil, começando a trabalhar ali por volta dos 20, 18, 22 anos de idade, todo mês investindo de forma religiosa, ou seja, uma disciplina incrível, levando em consideração que o brasileiro, a maior parte dos brasileiros tem dívida, ou seja, nem sequer poupa. Ele tem dívida, tem que pensar ainda na dívida, né? Tem que pensar em vários outros detalhes. Eu vou te dizer o seguinte, com um salário mínimo é muito mais difícil. Você deve sempre enquadrar essa regra na sua realidade, que é uma regra para os Estados Unidos, você teria que levar em consideração o salário mínimo aqui no Brasil, então essa regra não ficaria perfeita uma vez, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, teria um ajuste ali de quantas vezes, provavelmente seria até menor, ou seja, se você está olhando ali que você deveria ter 650 mil aos 50 anos, provavelmente ficaria menor, provavelmente ficaria de uns 400 mil, 450 mil. Por quê? Porque o brasileiro, o salário mínimo acaba tendo um poder de compra muito menor, consequentemente, teria que ser ajustado. Então ficaria mais fácil. Por outro lado, eu digo para você que você deve buscar, inicialmente, tentar ganhar mais, para que você consiga investir mais. Ou seja, meio que riscando aqui essa regra e trazendo uma perspectiva, não de sucesso, porque sucesso é muito relativo, mas talvez o que você deve almejar alcançar se ficar consoante, me ouça com o seu sonho. Observe, eu vou riscar aqui para você, para que você entenda. Vamos olhar primeiro aos 25 anos. Aos 25 anos, até eu vou te provar isso mais para frente. Aos 25 anos, e eu vou dizer que aos 25, mas assim, dos 25 aos 30, quase que 40 anos, você deve buscar dar o seu máximo, pensando em valores financeiros, quando você deve acabar acumulando. Porque quando você dá o seu máximo nesse período, e caso dê errado, você ainda tem muito tempo para poder retornar e fazer corretamente o processo. Então, que normalmente é o período que as pessoas buscam mais mesmo. Mas quanto aos, mas depende também do seu sonho. Uma sugestão não meio que bem generalizada, bem genérica. Talvez você deve buscar aqui, aos 30 anos, tentar buscar os seus primeiros 100 mil. Ou seja, aqui estamos de acordo com essa regra. Então, até os 30 anos, tentar buscar o seu primeiro 100 mil. Aos 40 anos, eu vou ser um pouco mais agressivo. Você tentar buscar o seu primeiro 1 milhão. 40, 45, o seu primeiro 1 milhão. E aos 50 anos em diante, aqui é meio relativo, fica muito de acordo à sua família, os seus sonhos ou algo nesse sentido. Eu só quero que você entenda que buscar esse 1 milhão até os 40, 45 anos já é muito difícil. Você fala, pô, Osmar, mas para você foi difícil? Não, primeiro que, olhando para mim, estamos falando antes dos 30 anos, né? Então foi aquele clássico da vida antes dos 30 anos para poder alcançar e passar esse patrimônio. Ok. Então, mas o meu caso não é replicável. O meu caso é um ponto. O meu caso é uma exceção. O seu caso não precisa ser uma exceção e muito provavelmente não será uma exceção. Estou falando isso para você não ficar ansioso. Meu Deus, eu preciso já buscar 1 milhão antes dos 30 anos. Não. Então eu preciso buscar até os 40, 45 anos. É uma perspectiva. É uma opção. Se você é classe média, é uma opção. Se você é rico, não, vai ter que buscar valores maiores. Se você
está numa classe média para baixo, bom, talvez você deva enquadrar um pouco para a sua realidade. Mas os 100 mil até os 30 anos, talvez seja um ponto mais chave aqui de todos. Porque você acumular 100 mil até os 30 anos, para que você fique muito estimulado a querer mais e mais e mais. Qual é o ponto que você deve se atentar? Quais pontos? Até comenta aqui embaixo, lembrando, quanto você tem de patrimônio, qual a sua idade, isso acaba estimulando as pessoas. E você sabe muito bem. E se você começou aqui aos 40, 45 anos, não tem problema, não precisa ficar também ansioso. A vida é assim. A vida é assim. Você quer comparar a década de 90, 80, início dos anos 2000 com hoje em dia? Existem tantos pontos positivos como negativos. Pontos negativos, hiperinflação e tudo mais. Pontos positivos, o início do plano real. Pontos positivos que existiram antigamente. As casas eram muito mais baratas, a inflação não tinha corrido tanto assim o nosso dinheiro, e por aí vai. Mas o que você deve se atentar como risco? Fica comigo que agora é bem importante, para você não entrar no loop e acabar se perdendo. Eu sempre digo que o que eu faço aqui não é um vídeo, e sim uma aula. Eu não me programo para fazer um vídeo, eu me programo para poder fazer uma aula. Eu ainda vou falar sobre esse ponto aqui, que é bem importante, mas antes vamos falar dos riscos. Primeiro risco, famílias brasileiras endividadas. Perceba que famílias inadimplentes, estamos na ordem de 30% das famílias brasileiras desde 2022. Famílias endividadas basicamente acaba atingindo ali 80%, em 2026 já atingimos os 80%. 80% das famílias brasileiras endividadas. Taxa de juros por modalidade de crédito rotativo do cartão é quase que 450%. E aqui, muita gente acaba se enforcando. Você acabar proporcionando que todo mundo tenha crédito é bom pro Brasil. É maravilhoso. Mas se você... Tem aquela velha frase, né? Se eu te desse agora o corpo, o shape dos seus sonhos, você saberia manter? Entregar um crédito é exatamente isso. Se eu te desse 5 mil reais, sendo que você ganha 1.000 por mês, você saberia gastar? Talvez. Você não conseguiria saber gastar tão bem assim. Bom, essa é a grande verdade. Você sabe disso. Bom, continuando. Claro que 5 mil e 1.000 reais aqui é um exemplo. A sua realidade você iria entender. Você vai entender um pouco melhor. Um outro grande risco que a gente deve se atentar, que é um ponto muito positivo. Olha que interessante. É um risco, mas é um risco que as pessoas acabam se passando. Osmar, de fato eu tenho que ter 1 milhão investido aos 40, 45 anos? Aqui tem um depende. Sabe qual é o depende? Estamos falando em investidos, tá? Não de patrimônio. Por quê? Observe. Se você tem 2 filhos, é o sonho de você ter filhos. Você concorda que é bem diferente a sua vida se você tem 2 filhos com uma esposa ou um marido, né? Do que nenhum filho e você está sozinho, morando sozinho? Você entende que é bem diferente essa realidade? Você entende que nessa realidade aqui, de 2 filhos, e você é casado, esposa, marido, o ideal é que você tenha um carro, que você compre um carro, porque se acontecer o que aconteceu com o meu vizinho, recentemente, se você me acompanha no Instagram, Osmar.tanajura, você irá se lembrar que o meu vizinho acabou passando mal. O filho deles passou mal. Depois o pai passou mal. Eu fui ajudar. Sabe o que aconteceu? Eu falei, não, beleza, eu levo ele de carro, alguma coisa nesse sentido. Eles falaram, não se preocupa não, porque daqui a 2 minutos chega o táxi. Eu falei, o táxi? Se o seu filho passar mal às 3 da manhã, você vai pegar o metrô, vai levar andando, vai botar no pescoço, ou você vai pegar o seu carro e levar o seu filho no hospital? Se sua esposa, seu marido, você sabe que já tem uma doença muito específica ali, já teve um AVC, você não vai comprar um carro? Você tem 2 filhos, você não vai comprar uma casa, aí acaba o contrato do aluguel,
e o proprietário não quer você mais lá. E aí, como é que faz? Por algum motivo específico, na metade do aluguel, o proprietário fala que eu quero que você saia. É porque eu quero que você saia. Tô te falando, toma aqui o distrato. Você vai ficar com seus 2 filhos, 3 filhos na rua? Então, quando a gente fala de patrimônio investido, aqui tem um detalhe. Se você acabou acumulando 1 milhão, mas talvez seja prudente pegar uma parte, comprar uma casa, um carro. Talvez seja prudente se planejar nesse sentido. Então, às vezes, você de fato não conseguiu 1 milhão investido, mas você tem uma boa estrutura familiar. Não se apegue tanto a essa ansiedade de você querer só acumular dinheiro como investimento financeiro dentro de um celular, dentro de um tablet. A vida não são bits somente. A vida também é o que você toca. É uma casa, é um carro. A vida também é isso. Tá bom? Mas um outro ponto que eu quero chamar a atenção é exatamente esse daqui. Que é o quê? Quanto mais cedo você começar, aqui é um estudo bem antigo, mas sim, bem antigo, tem mais de 10 anos esse estudo. Ou seja, não se apegue, se eu investir 649 com 0,65 mensal, na idade de 20 anos, você na idade de 50 anos, você irá acumular 1 milhão de reais. Essas rentabilidades são totalmente fora do padrão de hoje em dia, é um estudo bem antigo. Mas o fato é, você percebe que você... E também, assim, ações, tá? Quem diz que a ação vai se valorizar, de fato, essa rentabilidade mensal. Vamos olhar aqui para renda fixa. Então você precisaria aqui, na ordem de R$ 1.000. Agora, se você começasse com 30 anos, você iria precisar gastar mais do que R$ 1.000, você iria gastar 2.153. Agora, se você começasse com 40 anos, você iria precisar gastar quase que R$ 6.000 aproximadamente para poder chegar com 50 anos e 1 milhão de reais. Ou seja, é muito mais fácil começar mais cedo. Por isso que eu falei que acumular patrimônio, investimento mais cedo é muito melhor, porque você acaba tendo um efeito dos juros compostos, que é o efeito bola de neve, e acaba te ajudando e muito. E muito. Não tenha dúvida. Quanto mais cedo você começar, mais fácil fica. Nunca se esqueça aqui para você tirar sua ansiedade, deixar no varal, jogar fora, tacar para fora de casa, que o seu sonho, ele não precisa se enquadrar necessariamente na média das pessoas. O seu desejo financeiro precisa se enquadrar somente em relação ao seu sonho. De fato, o seu, e não o da média das pessoas. Se o seu sonho é ter uma casa e um carro para poder cuidar melhor da família, ok. Se, de acordo com o seu trabalho, você não consegue juntar aquele 1 milhão até os 45, 40 anos de idade, então você ajusta a rota. Então, minha meta é meio milhão. Entende? Se agora você tem que ter uma meta muito bem estabelecida em relação ao seu sonho, e você deve ir atrás dela, executar o que deve ser executado. E nunca se esqueça, os investimentos financeiros ajudam e muito para você poder alcançar, principalmente como a gente acabou de ver, se você investe desde cedo. Não comecei antes, Osmar. Ok, prazer. Você pode começar agora. Melhor começar agora do que deixar para começar daqui a 10 a 20 anos na frente. Concorda comigo? Bom, eu vou deixar um outro vídeo aqui do canal para você poder assistir. Não esqueça de comentar a sua realidade. Você sabe que é importante. Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.